Olá a todos, muito boa noite. Meu nome é Isete, sou conhecida como professora Isete. Sou uma mulher negra, meu cabelo está com tranças, uma tiara de tranças, o restante encaracolado. Estou usando óculos e brincos de madeira e um colar artesanal feito por umas companheiras pretas maravilhoso. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que está presente conosco aqui nesse primeiro webinário Cartas Sankofa. Eu sou filha de Maria Tomás dos Santos e Alfredo Santos do Nascimento, uma mineira e um baiano que se tornou candango porque veio para o Distrito Federal trabalhar na construção de Brasília. Para você que está nos acompanhando, seja aqui pela TV UNEB ou pelo canal do Instituto Josefina Serra, nós queremos dar as boas-vindas. É um prazer enorme para nós estarmos aqui. Eu sou vice-presidenta do Instituto Josefina Serra, cuja missão é defender os interesses e direitos humanos individuais, coletivos e difusos de pessoas, de famílias, de grupos minoritários em situações de vulnerabilidade social, especialmente crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, comunidades LGBTQIA+, pessoas com deficiência e vítimas das diferentes formas de discriminação. Também faz parte da nossa missão a proteção das comunidades tradicionais e outras em situação de insegurança jurídica quanto aos seus territórios, sejam elas indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos e outras pessoas. Quero cumprimentar todas as nossas convidadas, a quem nós chamamos de irmãs, e também ao professor Marcos, que está conosco aqui. O Instituto Josefina Serra é a realização do sonho da doutora Jo, conhecida como doutora Jo, que é a Josefina Serra, e nós queremos dedicar, hoje, nós já vimos atuando enquanto instituição da organização, enquanto organização da sociedade civil, desde novembro do ano passado, nas comunidades periféricas aqui do Distrito Federal, em parceria com outras instituições, e, legalmente falando, o Instituto já está em atuação desde o mês de janeiro. Nós queremos dedicar esse nosso primeiro webinário Carta Sankofa, início, meio e fim, à mãe, a doutora Jo, a dona Salviana, que não está fisicamente mais presente entre nós, mas espiritualmente está no coração da doutora Jo, e cada passo que ela dá, ela está fazendo isso em nome da saudosa mãe dela, do pai e dos seus familiares. E dedico também à minha querida mãe, que faz parte dos meus antepassados, alguns chamam de antepassados, outros chamam de ancestrais, a minha querida mãe, Maria Tomás dos Santos, que aos 82 anos de idade é a minha referência de mulher na sociedade. Então, é uma felicidade para nós estarmos iniciando esse dia para o Instituto Josefina Serra, um momento de celebração, de alegria, de vibrações boas. E nós também estamos celebrando a parceria com a UNEB, com a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da Universidade Estadual da Bahia e também com o NEAB da Universidade de Brasília. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui. A minha fala vai ser bem rápida, porque nós estamos aqui para ouvir as cartas das nossas irmãs convidadas, mas eu quero lembrar você que está nos acompanhando que para receber a certificação você precisa fazer a inscrição. Se você não tem o link, vai aparecer para você aí já já. Você faz a inscrição e assina a lista de presença e depois a gente encaminha para você o certificado. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. Carta Sankofa concretiza o início de uma parceria técnico-científica entre a PROAF, a UNEB e a UNEAB, mas, acima de tudo, Carta Sankofa realiza uma tessitura de desejos, anseios, visões do futuro. Início, meio, início, Carta Sankofa são cartas poéticas escrevidas em português por mulheres negras, para pessoas negras de hoje, de ontem e de amanhã, que aqui, ali, acolá, são memórias de futuridades narradas em águas, ventos, terra, fogo, carne, plantas e bichos. São ecos ancestres, reinterpretados em gritos, em sussurros, em silêncios
oralizados na web. São hackings ao racismo, genocídio, epistemicídio, historicídio, limbicídio, a afromisoginia. São narrativas de si e de nós. São derives. E como diz a professora Dina Maria, vai ser uma lindeza. Muito bem-vindo, e eu quero passar a palavra de saudação em nome da UNEB para o professor Marcos. Boa noite, obrigado pelo convite e pela parceria que a gente começa agora, mas que vai ser uma parceria longa, né? Parabéns ao Instituto Josefina pela realização, parabéns ao UNEB, parabéns principalmente ao professor Izete, que foi a que me convidou diretamente. O NEAB, como todos que estão assistindo sabem, que é um núcleo de estudos afro-brasileiros, né? Ele tem todas as universidades no Brasil praticamente, pertence à ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que vocês devem ser filiados, com certeza, todos que estão assistindo a gente. E aqui na UNB ele está dentro do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, que é o CEAM da UNB, que é um centro específico de estudos da UNB, junto com outros núcleos, né? Para nós é uma honra participar dessa parceria, é uma honra ter uma representante do nosso NEAB, caríssima representante, que é a professora Renata Calassa, aqui, excelente parceira desde a primeira ordem, e é um orgulho muito grande também, enquanto coordenador do NEAB, participar de uma mesa composta por mulheres que mostram a força delas hoje. Eu espero que em breve o NEAB tenha de novo uma coordenadora mulher para poder completar esse quadro aqui de mulheres guerreiras. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes nessa sala e a todas as pessoas que estão nos assistindo pela TV UNEB. Eu sou a professora Irenilza Oliveira, as pessoas me chamam de Irê, e hoje eu estou aqui, né, falando pela UNEB desse contentamento na parceria que está sendo feita com o Instituto Josefina Serra e com o NEAB da UNB. Esse encontro, eu acho, celebra o início, né, de várias iniciativas que terão como meta discutir, falar de forma referencial ou de forma poética sobre a nossa condição de homens e mulheres negras no território brasileiro. Então, eu quero falar desse contentamento e chamar as pessoas que nos assistem para sentirem, né, essa atividade que vamos fazer hoje, né? Como tem no nosso material de divulgação, as cartas Sankofa, que essas mulheres aqui vão apresentar, são oportunidade para o trânsito, o encontro e o gesto fala. Elas dizendo, essas cartas Sankofa, elas são, elas mesmas, início, meio, início. É o gesto fala que vai reinventar e não organizar as coisas, para sancofar a vida. Será essa carta oral, por ela mesma, plena, radical, que vai dar caminho para a fuga e estrada de si e das outras, tecidas em corpo texto. Então, eu desejo novamente uma boa noite a todas as pessoas aqui nesta sala, as pessoas que estão nos assistindo, e convido, né, a essas mulheres que estão aqui para dar início à nossa atividade. Evelyn? Olá, eu me chamo Evelyn Santos, sou uma mulher preta, trans,
Nascida no interior de Botirama, na zona rural, no interior da Bahia, com, com desculpa, gente, no interior da Bahia, que vem, né, trazendo em sua trajetória, em sua ancestralidade, um grande traço da minha família, filha de Eliane, uma mulher que criou 4 filhos depois de separar de um homem machista e que achava que teria que ter tudo, que poderia ter tudo, e neta de Domingas, uma mulher que criou 13 filhos, suportando um marido machista e agressor dentro de sua própria casa, se sacrificando para que possa estar bem em todos os seus filhos, como era feito nossos ancestrais antigamente. Eu vou dar início à minha carta. Bom Jesus da Lapa, 7 de novembro de 2023. Olá, minhas irmãs, de muitas lutas, dores, alegrias e amores. Começo essa carta cumprimentando minhas ancestrais, transes e pretas. Saúdo essas mulheres que, há muito tempo, tiveram a coragem de lutar contra o preconceito, a transfobia, o machismo, e em uma sociedade preconceituosa e machista. Lutaram, portanto, apenas com a coragem e a determinação de enfrentar os desafios de ser quem é, de enfrentar a ameaça à vida e à morte, para que um dia mulheres como eu fossem reconhecidas em nossa sociedade. É com o coração encharcado de alegria que escrevo a vocês e exaltante lhes digo que seus esforços e lutas ressaltaram em importantes conquistas, pois quem escreve é uma mulher baiana, interioriana, trans, preta, retinta, que cursa licenciatura em Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia. Agradeço a vocês, minhas trans ancestrais, por lutar tão aguerreadamente pelos direitos das pessoas trans, das distintas formas de performar o feminino, das mulheridades. Tenho plena consciência de que foi pela luta de vocês que eu, uma mulher vinda da zona rural do município de Botirama, na Bahia, tive a oportunidade de acessar e permanecer no ensino superior de uma universidade pública e gratuita. Eu sou a continuação do que vocês começaram. Foram as lutas por políticas públicas de acesso e permanência que me fizeram chegar onde cheguei e que está aqui dizendo bonitezas sobre vocês e para vocês na web. Para vocês e por vocês estamos construindo como professora, pesquisadora e militante pela igualdade de gênero, acesso e permanência de pessoas trans à universidade, entre outras pautas. Lembro de como parecia um sonho distante a retificação do nome. Sempre pensei em enterrar o finado, assumido outro nome. Seria um desejo não realizado e hoje já é possível. Pessoas trans podem alterar seu nome e gênero no cartório. Que alegria! É fato que os procedimentos de retificação ainda precisam ser melhorias, mas já conseguimos que muitas mulheres não precisem ser chamadas pelo nome morto quando apresentado seu documento. Olha, a gente dando na cara da sociedade transfóbica que não respeita os nomes sociais e nem a identidade de gênero das pessoas. As minhas irmãs do futuro, quero pedir que não deixe essa luta morrer. Sei que muito foi conquistado e que seu tempo trará novas demandas. Peço que jamais esqueça suas antepassadas. Foram elas as que tornaram possível as suas liberdades possíveis. Serão vocês as fundadoras de outros mundos nos quais as nossas existências sejam mais leves. Há dias nos quais os mundos hemogênicos parecem declarar guerra, quase personalizadas contra cada um de nós, e sentimos que o preconceito e a transfobia são as únicas interações que vivemos. E lembramos que não estamos só, e que nós possamos ver de muito longe. Lembranças que os nossos povos vêm das nossas matrizes africana e indígenas, mas as quais ideias binaristas de gênero não existiam. Nossas vidas são plenas, nossas existências são marcadas por amor e afeto. Nossas vidas são atravessadas por lutas e conquistas.
Lembre-se o quanto nós lutamos para estar aqui e saiba que, se desistirmos, deixaremos pessoas transfóbicas e panhacas vencer. Travem lutas e ganhem, mesmo que não seja de primeira, mas não desista. Não desistir é o que nos torna mais forte. Fique bem, seguras e saudáveis, felizes, transirmãs de hoje, de ontem e amanhã. Finaliza a minha carta, gente. Flores, sempre gostei de flores, flores no cabelo, blusa azul e lilás, e tô de batom. Eu sou filha de Queria falar que eu sempre usei meu cabelo crespo, mas eu queria até começar por isso. Quando eu cheguei em São Luís, que eu nasci num quilombo do Maranhão, na Baixada Maranhense, na roça, na região de Cocais, filha de Salviana Serra do Santo, onde os meus parentes, a minha bisavó, para vocês verem como é que as mulheres foram, descendo do Maranhão, com mais de 100 pessoas descendo por dentro dos rios, das águas, muita gente morreram e chegaram nesse local. Primeiramente, a minha avó, com as pessoas que vinham correndo da escravidão, foram para um lugar de água doce. Aí, infelizmente, quando os brancos chegaram, nos colocaram num local de água salgada. E aí, o que aconteceu? Com tudo isso, a minha avó não desistiu, e nesse lugar que eles nos colocaram de água salgada, foi onde começaram o tambor de crioula, de Mãe Rosa, né, lá na Picada, porque o quilombo onde eu nasci se chama Quilombo da Picada. Por que Quilombo Picadas? Porque a minha avó vinha na frente, cortando os matos, os outros virem atrás. Lógico que muita gente morreu, criança morreu, idosos morreram, e a minha avó chegou nesse local. Eu sou filha de Salviana, que é uma netas dela mais nova, e eu sou a primeira filha de Salviana Serra, né? Daqueles casamentos, já viram, casamento não, minha mãe engravidou, meu pai não quis me registrar, quem me registrou foi o meu padrasto, que eu chamo de pai, que para mim eu considero ser uma pessoa assim, além do seu tempo, porque a família dele não queria que ele casasse com minha mãe, a família da minha da minha avó não queria, eu sempre fui criada sozinha. Tanto é que quando a minha mãe foi morar com o meu pai, eu tinha um mês e 17 dias. Fui morar com a minha madrinha, muito longe da minha mãe. Infelizmente, minha madrinha morava com uma pessoa, o meu tio, que era irmão do meu pai, de sangue, muito violento. Minha madrinha, digamos assim, com 3 anos, você lembra de certas coisas que realmente que criança não esquece. Esse meu tio, ele abusava muito da minha madrinha, ele batia muito na minha madrinha, e por causa disso ela adquiriu um câncer. Você é acostumada tanto a isso, né? Não tem como, é normal, né? Aí eu estou começando a falar da minha carta, né? Então, por isso que fui morar com a minha madrinha, porque minha mãe me deu com a minha madrinha, né? Para a minha madrinha me criar, porque logo após que ela foi morar com o meu padrasto, que ele me tratava muito bem, minha mãe já ficou grávida. Eu tenho pouca diferença de idade da minha irmã, né? Da minha irmã com o meu padrasto. Aí, o que aconteceu? Porque eu fico emocionada, vocês desculpem, né? Quando a gente vai lembrar da nossa própria história, antigamente eu não chorava, mas hoje, quando eu começo a falar, eu começo a chorar, e ao mesmo tempo que eu elogio, eu falo assim, eu mesma me elogio, porque muitos anos eu não tive quem me elogiasse, então eu mesma passei a me elogiar. E aí, com isso, minha madrinha voltou para casa, para o nosso quilombo lá, Quilombo Picadas, com câncer. Infelizmente, ela veio a falecer. E aí, minha mãe me deu novamente, me deu para o padrinho dela, um grande fazendeiro, que eu fui para essa fazenda. Eu tinha uns 4 anos por aí, trabalhava criança, né, nesses locais do interior, trabalhava pior que como qualquer escravo, né, criança escravizada. O que aconteceu?
Eu não entendia porque que minha mãe me deixava lá, mas é por causa da comida. Minha mãe passava de 3 em 3 meses, a minha mãe ia lá e ela levava comida para os outros que ficaram, que a gente morava numa região muito pobre. Tem casa de paia, luz de lamparina, tudo isso. Um belo dia, eu sempre fiquei perturbando a minha mãe que eu queria ir para a cidade para trabalhar e estudar, porque o sonho de todas as meninas do interior, o sonho de melhoria de vida era ir para a cidade para trabalhar em casa de família e ajudar a sua família. Um belo dia, minha mãe me mandou para lá, fui para casa daquelas primas, as mais claras, que dizem que tem alguma coisa. É humilhada pior que tudo. Depois passa essa parte. Um belo dia, cheguei em São Luís, um belo dia, minha tia do Rio de Janeiro mandou me buscar, nem voltei em casa, fui para o Rio de Janeiro. Passei 2 meses, isso que antes eu estudava numa escola muito boa. Como a minha mãe não tinha com que deixar as crianças, a gente ia para a escola muito cedo, porque era uma maneira de você comer, ter merenda. E aquela merenda da gente era aquele fubá de milho que passava não sei quantos séculos, e quando fazia a merenda, o fedor do cocô do rato, né? Só Deus mesmo para proteger, mas tudo bem. Então, era uma maneira da gente comer. E aí, quando eu fui para São Luís, eu já estava começando a ler. E quando eu fui, então eu sempre quis ler, essa moça não me colocou para estudar, que eu não vou falar o nome dela. Fui para o Rio de Janeiro, fui tomar conta da filha da minha tia, eu tinha 5 anos, e a filha da minha tia tinha 3. A gente ficava sozinha. Aí que eu fui abusada, porque minha tia só voltava no final de semana, porque ela também trabalhava de empregada doméstica e não recebia. Ainda tem isso, não recebia. Uma pessoa horrorosa que ela morava, que era um português horroroso, fedido, que até hoje parece que eu sinto o fedor desse homem, e até hoje eu me pergunto como é que minha tia, com certas coisas que minha tia, né, ficava, tudo bem. E aí, foi aí que eu fui abusada, porque a pessoa me metia medo e eu não sabia, né, digamos assim, você não sabe, eu tinha só 5, 6 anos por aí. Um belo dia, passei 2 anos sem estudar, porque antigamente criança não podia estudar. Um belo dia eu falei para minha tia que se ela não me arranjasse uma casa para eu trabalhar e estudar, eu queria ir embora. Foi aí que ela arranjou um pessoal lá, que era maranhense, que eu fui trabalhar nessa casa. Eu tinha já 8 anos e fui cuidar de um rapaz de 15. Não, aí eu não só cuidava do rapaz de 15, lavava, passava, cozinhava para mais de 20 pessoas, que tinha uma pessoa lá nesse local que também era escravizada, só que o que acontecia? Ela não se indignou com isso, e eu me indignava com isso, então eu era, a grossa, a cobra, não sei das quantas, porque foi uma fase que eu não falava com ninguém. Ninguém podia, né? Eu fazia, tinha que fazer, eu fazia, mas eu era uma pessoa calada, porque eu era revoltada com aquilo. Mas foi a época que eu comecei a me interessar essa pessoa me colocou para estudar, né? Foi a pessoa que me colocou para estudar. Eu estudava no final do Leme e vinha para o posto 6 andando, correndo, porque eu tinha que chegar cedo para levar as crianças na escola. Isso eu com 9, 10 anos, e as outras crianças, todo dia eu tinha que atravessar a rua sem conhecer, sem ler direito, mas tudo bem, passou, consegui. Um belo dia, eles resolveram vir para Brasília. Me perguntaram se eu queria vir para Brasília. Eu disse que não. Só que aí eles me mostraram a minha matrícula. Eu não sabia como é que é. Aí eu não quis saber de nada. Falei para minha tia que eu vinha para Brasília com eles. Só que quando eu cheguei aqui, a minha patroa falou o seguinte: essa família, porque todo mundo morava junto. Maranhense é assim, tem um monte de gente na mesma casa, vai trazendo, e eu tinha mais de 30 pessoas. Desculpa eu falar rápido, porque tem que falar e concluir. Aí, o que aconteceu? Ela falou, se eu estudasse, eu não ia receber. E eu falei, eu prefiro estudar e não receber. Passei 6 anos sem minha mãe saber que eu já estava em Brasília. Aí, o que aconteceu? Eu só fui visitar minha mãe porque eu consegui passar, eu venci um concurso de redação do Distrito Federal inteiro, porque eu não saía, eu não tinha folga, e como eu não saía para lugar nenhum, eu ficava lendo escondido os livros que os filhos deles não liam. E eles diziam que eu não podia ler aquele livro, era tudo história da caronchinha, aquelas negócios, então eu lia escondido. Aí você foi ficando com a prática de ler. Como eu sempre gostei, então, o que aconteceu? Criei os filhos dessa criatura, 2 filhos dessa criatura, sem receber, só fui ver minha mãe depois disso. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava passando maior dificuldade, porque meu pai tinha morrido, minha mãe estava com 7 filhos,
comigo 8, passando necessidade, voltei com outra mentalidade. Foi aí que eu me emputeci mais ainda, desculpa a expressão, tá? E acabei saindo dessa casa, porque eu não recebia nada. Fui para um local que eu recebia como se hoje fosse R$100 na casa da pessoa e 50 de tarde que eu ganhava, que eu, digamos assim, na banca de revista. Foi aí que eu comecei a me interessar por leitura, mas eu nunca deixei de estudar, né? Então, eu gostava de estudar, não saía, já que ela não me dava folga. Antigamente, empregada doméstica não tinha folga. Para eu sair, para sair para qualquer lugar, até para fazer meus trabalhos de escola, eu tinha que deixar o café, o jantar pronto. Eu ficava pé da vida e não ia, chorava muito, sozinha, mas não tinha com quem falar. E incentivei muitas meninas que eu trabalhava junto para elas estudarem. Depois disso que eu saí da casa dessa pessoa, aí eu tive mais contato com minha mãe, e esses R$50 que eu trabalhava, que eu ganhava na banca de revista, eu mandava para minha mãe, para cuidar dos outros filhos, que minha mãe fazia farinhada. Minha mãe era quebradeira de coco babaçu, fazia farinhada, era pescadora, era trabalhadora rural, fazia farinhada de quinta a domingo com meus irmãos para receber um pandeiro. No Maranhão, quinta a maranhense sabe o que é pandeiro de farinha, onde é um recipiente que tem 30 quilos. Fazia 100 e poucos quilos, ficava com 200 quilos, ficava com 30. E aí, com isso, eu comecei, eu fui saindo das casas, mesmo sem deixar de estudar, e quando trabalhando nessa banca de revista, que eu conheci o pessoal do MNU, e no ano que eu conheci o pessoal do MNU, em 89, eu fiz o vestibular para o UNB. O meu sonho era ser médica. Só não passei na UNB porque eu não sabia fazer redação, né? Mas aí outra crítica, mas tudo bem. E aí, o que aconteceu? No outro semestre, no segundo semestre de 89, eu passei em 2 faculdades. Passei na faculdade de Direito e passei na faculdade de Estudos Sociais. Fui fazer a faculdade de Direito particular, não tinha dinheiro. Fazia uma matéria, né? Porque não tinha como pagar. As meninas empregadas domésticas lá se juntaram para fazer. Acabou meu tempo. E, em função disso, hoje eu sou advogada, né? Já fui secretária de Estado. Eu sempre incentivei, eu sempre coloquei, e eu sempre fiz assim, sabe o que é que você chamar as meninas que trabalham como empregada doméstica e dizer: ou vocês estudam, ou vocês vão ficar aguentando tudo quanto é tipo de desaforo com essas pessoas. Vocês não têm que brigar com elas. Infelizmente, a gente precisa de um lugar para você morar, para você comer, para você, né, para você ter como estudar. E uma das maneiras, eu sempre falei assim, uma maneira, o troco que você dá, o tapa na cara da sociedade, dessas mulheres que nos exploram, é você estudando. Tanto é que durante muitos anos, as mulheres, as meninas que eu conhecia, elas não deixavam as meninas estudar. Lá ia a Jo brigar por causa disso, tirava as meninas, arrumava lugar para as meninas trabalharem, e com isso. Aí, com o tempo, mesmo trabalhando em casa de família, eu fui trazendo a maioria do meu pessoal lá do Quilombo. Tá aí uma frase que eu acho uma certeza que aquela frase que eu não lembro de quem foi, uma sobe e puxa a outra. Eu trouxe simplesmente 160 pessoas para cá. Quando acabar meu tempo, fala, gente, pelo amor de Deus, senão eu vou falando. 160 pessoas para cá, coloquei todo mundo para trabalhar, para estudar. Hoje, o filho dessas pessoas estão todas na faculdade, ou já fizeram faculdade, estão todas trabalhando bem. Eu quero dizer o seguinte, e com isso, com toda essa minha história, que a professora Izete me conheceu, ela me incentivou com outras para a gente montar um instituto, porque eu sou advogada popular. Eu comecei advogando para o pessoal do Movimento Sem Terra. Por que eu fui ser advogada do Movimento Sem Terra? Porque eu percebia que as pessoas que não tinham terra, que difícil conseguir terra, eram as pessoas negras, indígenas e as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. A maioria dos brancos do Movimento Sem Terra, a maioria tem terra. E aí isso aí começou a me indignar. E aí eu entrei para ser advogada voluntária do Movimento Sem Terra, tanto é que eu sou da RENAP, sou da RENAC, que é Advogados Quilombolas, né? Então, com isso, fui trazendo o pessoal que ficou aqui, incentivei as outras pessoas lá do meu quilombo a estudarem, digamos assim, a minha irmã que fez pedagogia aqui, voltou para ser professora quilombola, sei que eu não vou mudar o mundo. E por isso que a professora Izete falou, doutora Jô, você faz muita coisa sozinha, né? E as pessoas não valorizam. Tanto é que eu me candidatei, a violência política foi de lascar,
mas eu não sei, digamos assim, fiquei decepcionada, mas não desisto. Por isso que eu digo para vocês, eu mesma me elogio. E obrigada, tá? Essa é a minha carta. A terceira, Agora é a Li, né? Li. Oi? Oba! Estão me ouvindo? Pronto. Então, eu sou Li Ramos, sou filha da cidade de Mundo Novo. Vou me apresentar agora. Nesse momento, eu estou usando uma blusa azul, um torso azul com cabelo em coque. Eu sou uma mulher preta, não retinta, uso um óculos vermelho e uso um colar de búzios e um brinco de búzios também. Sou filha da cidade de Mundo Novo, mas moro em Itaberaba há muitos anos. Filha de Barnabé e Ambrosina. E nesse momento eu vou ler a minha carta. Tenho 6 irmãs, né? 5 irmãs, 6 comigo, e vou ler a minha carta. 7 de novembro de 2023. Meus consagrados ancestrais, primeiramente a bênção, que foi assim que vocês me criaram, não foi? Antes eu pedi a bênção sem saber se era da origem cristã, sua mãe, ou dos teus ancestrais negros, pai. Apesar de saber que vocês dois eram denominados católicos pela força da opressão. Iniciei esta carta mesmo sem saber o que iria falar e como iria começar. O certo é que pedi a bênção, porque hoje eu sei por que eu peço a bênção. E quero nesta carta contar-lhes do quão grandioso é ter aprendido tudo o que foi possível, às vezes até sem ter sido ensinado. Mas aprendi nas suas ações, mãe, a caridade, a bondade, que com certeza veio de longe, talvez lá dos turcos, numa mistura com portugueses, mas acima de tudo, com a tua alegria e a resistência, pai, pelas muitas histórias, causos, brincadeiras e habilidades que vieram de longe também, dos indígenas, que hoje, pai, aqui a gente chama de povos originários, e dos africanos. Lembro tão bem, mãe, aquela mulher que tomava as decisões. Parecia forte e, ao mesmo tempo, frágil. Lembro que inúmeras vezes tínhamos tão pouco para comer e tu fazia questão de ficar sem, mas dividia com as 6 filhas e com os filhos dos vizinhos, que às vezes nada tinham. Eu não entendia, mas acredita que às vezes me vejo em ti, mãe, dividindo coisas, querendo ajudar pessoas, comprando problemas dos outros e com as tuas pernas ligeiras, que ninguém conseguia alcançar no caminho da roça, e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Pois é, as pessoas por aqui ficam perguntando hoje, como consegue se envolver em tanta coisa? Eu paro e penso, tá nas veias, viu?
consigo e continuarei conseguindo, pois se faço desde pequena, ajudando na roça, só com uma diferença, não era mãe e pai, era no turno oposto. A escola que vocês, na condição de analfabetos, lembro-me como se fosse amanhã, como se diz um personagem Seu Bonfim, de Fábio Vidal. Tu, pai, dizia assim: tem que estudar para não sofrer na vida. E mesmo pagando, não faltou escola a nenhuma das 6 filhas. Sabe, mãe, naquele tempo eu não entendia porque neta de dono de terras de café precisava passar tantas dificuldades. Mas hoje eu te entendo, mãe. A senhora preferiu viver o que escolheu. E deixa eu te contar, aquelas terras que foram arrancadas de vocês brutalmente estão lá, improdutivas. Nada floresce naquele lugar. E hoje, as pessoas aqui continuam me perguntando: onde consegue energias para tudo isso? Eu continuo pensando que tu, mãe, viveu 67 anos praticando a caridade. E se o senhor, pai, preto, retinto, sendo que perdeu o pai cedo, que sofreu seca, fome, falta de moradia, trabalho escravo, apesar de não ter naquela época mais a escravidão no Brasil. E tantas opressões e perseguições por te acharem comunista lá na leste, no período da ditadura militar, lembra? Pois é, tu sobreviveu contando causos de assombração, piadas, histórias, sorrindo e sambando por 87 anos. Eu, com essa herança, não iria conseguir? Está nas veias. O sangue derramado pelos meus e pelos seus, por vocês. É pelos diantes que me debrucei nos livros, para não ter a vida tão pesada que vocês, pai e mãe, tiveram. Ela não é tão leve, eu sei, pois carrego as dores da alma, as dores do preconceito, do racismo, essas dores do estigma da cor da pele, do cabelo crespo, do nariz, enfim. Mas eu me reinvento com a arte e fazer teatro. Me reinvento na arte. Mas tu nem gostava quando comecei a fazer teatro no grupo teatral Raízes, não era, pai? E mãe sempre dizia: deixa a menina, não era, mãe? E por ali fui ficando, me reinventando. Lembrando das lutas contadas por tu, pai. Quando dizia que tua avó, que tu chamava de Índia, foi pegada no laço para ser forçada a trabalhar. Me reinvento pensando na resistência que teve o teu avô e os seus, que foram trazidos à força para plantações do café aqui no sertão baiano. Olha a plantação de café aí de novo, mãe, ó, pai. Acreditem, meu pai e minha mãe. Não era assim que eu gostava de chamar mesmo as irmãs dizendo: não é só sua, não é só seu. Tudo que me envolve até hoje é por vocês. É pelos seus anteriores. É pela tua condição de filha que não podia aprender a ler por ser mulher, mãe. E pela condição que te foi dada, pai, por ser um homem preto. Sabe, hoje essas questões são muito minhas. É engraçado falar minhas, mesmo porque não são. São nossas. Foi por isso que fui para a tua igreja, mãe.
encantada pela teoria da libertação. Terra para quem dela vive, ajuda quem mais precisa, a quem mais precisava. Mas fui para o teu samba, Pai, conhecer a força dos elementais, terra, ar, fogo, água e matas. É assim, e assim eu vou vivendo afetiva como Nossa Senhora e guerreira como as caboclas. E com essa força, essa energia, vou me juntando a tantos e tantas irmãs e irmãos que lutam por um mundo melhor para todos. E como tu dizia, Pai, você não vai parar em casa, não? Não paro. É família, é amigos, é causa das mulheres, da juventude, é educação, é movimento negro, é arte, é cultura, é tanta coisa que nem tenho tempo para cuidar de mim. Às vezes acredito que demos vários passos para a frente. Outros dá um desânimo que parece que não mudou nada. Sabe, pai? Tem donos de fazenda de terras colocando trabalhadores amontoados em galpões como se fossem escravizados. Que tem homens que acham que a mulher, a filha, é sua propriedade e tem que ser subserviente. Que tem povos querendo exterminar outros em pleno século XXI, como se fosse a época dos seus pais. Imagina. Que tem gente que comercializa a fé, mãe, e quer matar em nome de Deus. Que mulheres cada vez mais sofrem abusos. Mulheres indígenas e negras, principalmente. Olha, pai, o Senhor sobreviveu e eu estou sobrevivendo. Mas não desistiram de nos matar e de nos calar. Quando não matam de bala, matam de fome. Sabe, mãe e meu pai, sempre que penso em desanimar, vem uma força dos elementais que me toma e eu não me calo. E eu não vou me calar para tudo isso, sabe? Não vou me calar vendo irmãs sofridas, oprimidas, sendo assassinadas. Não vou me calar, irmãs pretas, discriminadas, maltratadas. Não vou me calar, não vou me calar. Pensa um mundo melhor para teus netos, bisnetas, tataranetos, tataranetas e outros que estão por vir. Eles merecem ter um mundo melhor. Aquele mundo que vocês sonharam e que eu sonho para o meu povo. E é só. Obrigada ao Instituto Josefina Serra, ao NEAB, o NB e o NEB e as cartas sarcóficas. Boa noite. Eu sou Simone Paixão. Simone! Linda ali, maravilhosa. Vocês me ouvem? Sou Simone Paixão. Eu sou moradora de uma ilha, a Ilha de Taparica. Hoje eu sou diretora do Instituto Cultural Bantu, né, onde eu trabalho em frente com mulheres, com crianças, idosos. E estou muito feliz em estar aqui, né, em meio de tantas mulheres maravilhosas com histórias incríveis. Eu vou ler a minha carta. Veracruz, Bahia, 7/11/2023. Querida Pixunguinha, é com muito carinho que sinto e escrevo para você hoje. Você de hoje, você de amanhã. Sobre a minha gratidão aos nossos que vieram antes e construíram este futuro, onde nos encontramos presente com histórias fortes para lhe preparar para um mundo com mais direito, mais acesso e mais justiça. Não foi nada fácil para mim e nem para nossos ancestrais, mas preparamos com suavidade muita coisa, com muito suor, com muita lágrima, um futuro melhor para você. Espero que você siga lutando com todos que buscam um mundo menos desigual,
Tenho certeza que a sua luta será a minha luta, e a sua gratidão pelos que vieram antes será a minha gratidão. E que tenha gratidão e cuidado de um legado ancestral de mulheres e homens negros que escreveram para você. Acho que fecham lá. Assim como cuidamos de você, com carinho e dedicação, Maninha. Essa é a minha carta para minha filha Monize, que tem 10 anos. Obrigada, mulheres. Olá, boa noite. Meu nome é Dandara Bassan e vou me autodescrever. Eu sou uma mulher preta retinta. A luz aqui está batendo um pouco no meu rosto, está deixando o meu rosto clareado. Estou com batom vermelho, tenho lábios grossos, nariz grosso. Estou com Fox Locks, que é uma mistura de cabelo preto com loiro. Estou usando 2 argolas pretas, uma blusa preta. Atrás de mim, uma parede verde e umas plantas em cima. Vou ler agora a minha carta. Olá, meu nome é Dandara Bassan e quero falar um pouco da minha história e das coisas que perdi para acabei. Eu sou uma egressa do Quarto Despejo, Novo Gama, Goiás, local em que fui criada na periferia de Brasília. Contrariando as estatísticas, não engravidei na adolescência, como previam a filha de mãe solteira que somente conheceu o pai através de um processo judicial de reconhecimento de paternidade. Contrariando as dificuldades, terminei o ensino médio em uma das melhores escolas públicas do Distrito Federal, o Centro de Ensino Médio Setor-Leste. Contrariando minhas baixas expectativas em relação ao meu futuro, ingressei no curso de Biblioteconomia na Universidade de Brasília. Não imaginava que era possível passar em concurso e estou desde 2014 como servidora do Ministério da Saúde. Essa história de superação não é real. Em inúmeras vezes pensei em desistir da minha vida, tirando-a, ameaçando de uma ponte, por não aguentar as dores da violência racista que passei nesse ambiente. Por diversas vezes estive em situações de não ser reconhecida como ser humano, como profissional, como servidora. Estive em um não lugar. Estar na sala de visitas não me garantiu paz, assim como aconteceu com Carolina Maria de Jesus, escritora que me despertou do sonho dentro da Casa Grande. Durante minha adolescência, comecei a odiar de onde eu tinha vindo, a casa que eu morava, o corpo que eu habito, a sexualidade que eu tenho e o nome que eu tenho. Para caber nos parâmetros inalcançáveis da igreja, tive que esquecer as músicas que eu cantava em casa, tive que esquecer as danças que aprendi em casa, tive que calar os nomes que eu conheci. Tudo aquilo que eu tinha precisava ser eliminado. Encontro após encontro, vigília após vigília, finais de semana, feriados, até eliminar quem eu era. Após essa aniquilação do meu eu, passei a seguir todas as regras, mas a sensação de inadequação e insegurança continuaram. Elas continuam aqui, uns dias mais fortes, outros dias mais fracos. Os dias mais fracos são os que me vejo conectada a algo mais forte que eu, que me impulsiona. Esses são os dias em que me sinto poderosa. Pode botar todas as músicas de divas negras para tocar. Cada passo em busca do que perdi me impulsiona para frente. Minhas memórias acendem energias desconhecidas em mim. Toda vez que apostei nesse caminho, venci. Escrevi capítulos de livro, ganhei 2 competições de jogos digitais, sem nem saber jogar. Estou criando uma startup de educação inclusiva com um amigo em São Paulo, sem nem saber programar. Me tornei produtora executiva no audiovisual, assumi o lugar de liderança no serviço público, isso tudo no último ano, nos meus 35 anos. Tudo isso que eu vivi de positivo foi nesse último ano, os 35 anos. A força da ancestralidade desperta uma força que me sinto uma negona superpoderosa. E tenho desejado cada vez mais explorar essa força. Mas tem os limites da história da minha própria família. Alguns laços que eu mesma cortei, e é muito mais difícil reconectar quando você não conhece o caminho. Eu tenho contradições e limites nessa busca. E ao mesmo tempo que desperta desejo, levanta o medo, traz o passado que vivi à tona. A ancestralidade me permitiu chegar até aqui. E agora fazer novas reflexões. Pensar no passado, no presente e no futuro. Os passos que dei na minha última volta ao sol me digam que estou no caminho certo.
Não é um caminho fácil, porque também acontece dentro de mim. Ao mesmo tempo que acontece esse movimento, a realidade é que meus laços estão cortados no passado, presente e futuro. E sei que não estou sozinha entre as pessoas que buscam reconectar a história dos passados. Nem todos tiveram a oportunidade de reconhecer, conviver e amar seus parentes e ancestrais próximos. Não romantiza essa dificuldade e nem a uso para contar uma história triste. Ancestralidade não tem a ver só com laços sanguíneos. Como disse a Irani Santana, em um dos nossos encontros de leitura do livro Um Dever de Cor, de Ana Maria Gonçalves. E quem disse que não somos irmãos? Com esse retalho de memórias e desencontros, pude voltar ao meu passado e entender como o adoecimento mental fez parte da história da minha família. Pude ver com olhos de compaixão os limites que minha avó, minha mãe e meu primo viveram. Pude ver com clareza como o acesso à informação e políticas públicas foi decisiva para a história da minha família. Se eu soubesse naquela época que sei hoje, não sei se o desfecho seria diferente. Deixo essa carta de uma pessoa que tem uma história comum, que procurou se encaixar e agora busca se reencontrar. Estou em processo e agradeço o espaço do Instituto Josefina Serra para a leitura dessa carta. Muito obrigada. Não te ouvimos, seu microfone está fechado, Renata. Perdão. Eu vou começar, então, fazendo minha audiodescrição. Eu sou Renata Calaça Gadioli dos Santos, e o próprio nome já mostra uma grande mistura. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou vestindo uma blusa azul marinho, um colar de búzios, óculos, cabelos cacheados e atrás de mim uma parede de madeira escura. Eu começo a minha carta hoje por uma publicação da nossa ministra Aniele Franco, que ela faz uma referência a Audre Lorde, e ficou muito, eu me toquei muito com essa referência. E ela diz, né, Audre Lorde fala, se eu não tivesse me definido para mim mesma, teria sido esmagada pelas fantasias que as outras pessoas fazem de mim e teria sido comida viva. Por que essa frase ficou muito marcada em mim? Para começar esta carta. E eu endereço essa carta não aos antepassados, mas com a aprendizagem, com o olhar para lá, as pessoas que estão presentes no meu presente. As pessoas que estarão presentes no meu futuro. A todas essas mulheres guerreiras, a todas essas mulheres que lutam, a todas essas mulheres que precisam ficar de pé hoje e sempre. Eu sou fruto de uma grande miscigenação do Brasil, de uma política de branqueamento, de mestiçagem, de apagamento de um povo. E um povo cujo foco era direto e sem rodeios. Eu sou fruto de uma mestiçagem negra e indígena. Um povo que logo no pós-abolição ficou sendo considerado um grande problema para a nação. No momento em que o Brasil tinha território, mas não tinha nação, queriam se constituir uma, mas não com a quantitativa de pessoas negras e indígenas que existiam. A política brasileira resolveu, então, apagar pessoas pretas e pessoas indígenas. Tiveram o despeito de acreditar que no início desse século nós não estaríamos aqui. Os pretos, as pretas, os pretes
seriam quase ninguém. E os pardos, uma pequena quantidade. Tiveram um desplante de obrigar que pretos e pretas não tivessem filhos, não procriassem. Mas nós estamos aqui. A minha família, do lado maternal, é indígena e portuguesa. Do lado paternal, é italiana e negra, de ex-escravizados. Eu não faço uma autoidentificação com o meu DNA. Jamais. Eu faço uma autoidentificação porque a minha história de vida me colocou nesse lugar. De mulher negra, mesmo que não retinta. Então, essa identidade forjada pela nação, falseada, com ações eugenistas que se perduram até hoje, com frases e palavras usadas pela ciência, pelos meios de comunicação, historicamente, até o financeiro, gente. Até moeda brasileira demonstrava que negros e indígenas deviam ficar com o rosto virado lá no fundo de uma nota. Até isso fizeram. Eu não culpo meus ancestrais. Eu não culpo os meus ancestrais por quererem sobreviver. Mas eu peço que eles revejam, de onde eles estiverem, esse sentimento que colocaram de tentar mostrar para a sua descendência que era mais bonito não ser o que se é, para tentar sobreviver. Quando eu nasci, eu sempre me reconheci negra. Uma vez me perguntaram, eu tinha uns 33 anos, mais ou menos, 33. E me perguntaram, quando foi que você se descobriu negra? E aí eu parei para pensar, falei, que pergunta estranha. Quando foi que eu me descobri negra? Mas eu sempre fui. Só que de um tempo para cá, parece que todo esse sentimento que a gente, toda essa dor e essa amargura de apagamento, de narrativa de beleza, de exclusão e de silenciamento de nós, parece que vem se transformando numa luta entre nós. E isso é a grande armadilha que a política do branqueamento criou para nós. Quando eu era pequena, e por ser uma família completamente misturada, eu tive 3 irmãs, 2 irmãs, eu sou a do meio. A mais velha puxou muito a família italiana do meu pai, apesar de ainda ter marcos, né, negroides, traços negroides no corpo, mas a pele clara, os olhos claros. E ela tinha se transformado na grande belezinha que a comunidade podia olhar. Então, quando a gente voltava para o Rio de Janeiro, que foi onde eu nasci, e a gente reencontrava a nossa comunidade, os olhares eram todos para ela. E eu sentava no meio-fio para ficar esperando aquela adulação. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Mas eu consigo saber o que era ter que ficar esperando. Porque o sentimento que me vinha na infância era tentar ser igual. E foi muita terapia, gente, para conseguir desfazer a necessidade de querer ser igual àquele que o objeto dizia que era o mais belo. Foi muita terapia e não é fácil. Então, eu cresci buscando meu espaço e foi inevitável encontrar a mim mesma. Dentro de toda essa estrutura montada pela política brasileira. Entrei na educação e acredito que a educação
ela é o caminho de reconstrução de identidades. Uma pessoa, para ser negra, que esse nome só existe aqui no Brasil, né? Assim, essa nomenclatura negro está conosco, mas uma pessoa, para entender-se negra, que é um reconhecimento, uma identidade política, ela precisa saber quem ela é. Ela precisa pagar essa necessidade de abafar sua ancestralidade, porque ela está ali. É início, é meio e é início. A vida, ela é cíclica e tudo que tem do início ao fim está em nós. E nós temos o compromisso de construir algo novo. Então, que a gente consiga evitar esse apagamento da nossa ancestralidade. Ele é vivo, ele é presente, ele brilha em nós, ele pulsa em nós. Que a gente consiga garantir que as pessoas se auto-identifiquem. Eu vi que o número de pessoas autodeclaradas pretas no censo de 2022 aumentou. E que bom! Isso é um caminho político de dizer, parda não. Eu sou preta, não retinta, mas preta, porque habita em mim a minha negritude. Que a gente consiga valorizar as nossas origens para construir um presente ainda mais forte. Mas como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso juntas. Porque sozinha, a força da bomba que vem de lá é muito forte. Mas juntas, eu acredito que sim. Somos muralhas. Somos fortes na nossa existência ontem, hoje, amanhã e sempre. Gratidão para todas essas mulheres que estão aqui, para todas as mulheres que vão nos ouvir. E essa carta é para vocês. Quem entra agora? Eu vou comentar, né? Eu acho que eu sou a mais nova aqui presente e essa troca de conhecimento, essas cartas, elas me marcam, né? A carta da Jo, principalmente, ela traz um contexto que minhas tias, meus familiares, minhas ancestrais sempre me contaram, né? Que a necessidade de ir morar com outras famílias para poder sobreviver, para poder ter comida, porque os pais não tinham condições de dar alimento àquela quantidade de filhos que tinham. E essas formas de abuso que sempre aconteciam dentro disso, né? Que crianças cuidando de outras crianças e às vezes adolescentes e sendo violentadas por pessoas mais velhas que aproveitavam dessa fragilidade, daquele momento da ancestralidade. E isso para ela, ou isso para mim, marcou a superação dela, essa vida que ela viveu e ela nunca se abateu, ela sempre correu atrás do que ela queria, que era estudar, que era fazer o melhor para a família dela, e eu identifico muito isso, que em todas as formas eu quis estudar, e que algo que minhas mães e meus pais sempre falaram, que a educação é que vai te trazer um futuro melhor, e que estudar é sempre isso também. Mesmo, acho que foi ali, desculpa não saber os nomes das irmãs, né? Mas também que trouxe a questão, né? Eu também sou vindo da zona rural, e no campo, no turno que você não estudava, era para ajudar a sua família a se alimentar seus irmãos, e isso impacta na gente quando a gente fala, a gente volta à nossa raiz, a gente volta
que você passou, tudo que você passou, e era exaustivo, mas era tudo que podia, mas no dia que estava lá, que você tinha prova, que você tinha sua família te tira do campo, sai até mesmo eles não ir trabalhar para te ajudar a estudar, para conseguir ter um futuro melhor, é muito importante. Assim, para mim foi maravilhoso esse encontro. As cartas, elas me libertam. A carta da Dandara mostra assim toda a minha realidade, né? A concepção de você não reconhecer seu próprio corpo, não entender se você, que é algo que eu passei naquele período, acaba sendo assim, marcando, às vezes igual a gente pensa, né? Você não se entender o que vai acontecer com você, o que você vai fazer, se é a única coisa que vem na cabeça. Porque a gente não se entende, a gente está se transformando, e a gente não tem como procurar uma pessoa para explicar, porque o mundo é preconceituoso, é machista, e ele só vai te julgar, e muito mais para a gente, mulheres negras e pretas. Dessa forma, a carta me esclarece e mostra como a superação de vocês está ligada à minha, e como isso vai ser também ancestralidade para as que vão vir depois. Como vocês, mulheres fortes, estão lutando, estão aqui hoje representando e trazendo, né, a ancestralidade que deixaram a gente cada dia mais forte. Muito obrigada, eu agradeço a Dina, a todos por fazer esse convite de estar aqui, de trocar a minha carta, de ler a minha carta para vocês e para os demais espectadores do outro lado, e que me deixou cada vez mais forte e mais definida na minha trajetória, na definição de continuar a educação, né? Igual a Simone, acho que é Renata, desculpa. A Renata trouxe agora, a educação é que transforma as pessoas e é a forma de identificar. Tipo, é muito chocante. Eu estou, né, no último período de estágio, que é o estágio dos iniciais, e hoje ainda vejo muito aquela questão. Eu me dei um lápis e as crianças ainda pegar um lápis de cor rosa, bebê, ou cor creme, e dizer que esse é o lápis da cor da pele. E a gente tem de levar a concepção que não existe um tom de pele único. Existem vários. E isso é muito desafiador. E temos de lutar para que isso seja quebrado e que isso seja levado para nossos filhos e que as escolas estejam agregando isso nas discussões, desde a educação infantil. Muito obrigada a todos por essa participação e por escutar vocês. Seu microfone, Jocely. Ela que liga, eu estou sem microfone. Ligou? Estão me ouvindo? Esqueci de uma coisa de dizer, que a gente fica tão emocionado por você falar da gente mesmo, é difícil. E uma coisa que eu falo, que eu aprendi, que nós, principalmente nós mulheres negras, não é superação, é determinação, porque você não supera as dores. Igual a Dandara falou, as minhas dores eu nunca superei, eu não tive tempo, não tive oportunidade de ir para psicólogo. A gente nós mulheres negras, tá? Que a gente vê toda essa trajetória, porque nossas histórias são iguais, só muda o nome, digamos assim, você que se cura, eu me curei de muita coisa. As violências que eu passei, né, até violências sexuais, eu me curei de algumas coisas, mas elas estão aqui, então não superei. Não é história de superação, é história de determinação. Determinei que eu não ia, porque eu ouvia muito da minha mãe. Ela falava assim, minha filha, meus filhos, eu não tive a oportunidade de estudar porque minha patroa não deixava. Preto não podia estudar, lá em São Luís, a gente não podia estudar, mas eu vou trabalhar, nem que eu quebre coco, babaçu, dia e noite para comprar lápis para vocês vão estudar, porque a única maneira, eu não quero que vocês passem pelo que eu passei, pelo que a gente passa, porque a gente passa aqui no Quilombo,
como nós somos discriminados pelas pessoas que têm um pouco, as pessoas brancas. Eu nunca entendia antes uma coisa que minha mãe sempre me dizia: meus filhos, tenham cuidado com os brancos. Eu não entendia por que ela dizia isso. Depois que eu vim entender por que ela dizia isso, que até hoje, né, até lá, hoje lá, e graças a, né, nossos ancestrais, o quilombo onde eu nasci já vai ser regularizado, para você ver como é que é nascer num espaço desse, usar luz de lamparina, não ter o que usar, não ter o que vestir, não ter o que comer. Então, isso que eu falo para o meu pessoal, que eu vou lá, né, por que eu sou advogada popular, por que eu não fiz concurso, também não tive oportunidade para ser uma promotora, para ser uma juíza. Juiz e promotor, quem enche a paciência, quem vai atrás do seu direito é advogado, né? Lógico que o juiz tem a caneta, mas quem fundamenta o processo, quem te dá voz a você, são os advogados. E eles não querem que você faça o curso de advogada, né? Não faça o curso para você ser professora, que você que dá a voz, você na área de comunicação, né? Então, por isso que eu falo, muito obrigada. Esse espaço aqui é maravilhoso. Muito obrigado ao NEAB, né, à Universidade da Bahia, todo mundo, ao Instituto. Muito obrigada para meus antepassados, para minha avó, para minha bisavó. E eu quero falar o seguinte: as mulheres, quem foi que trouxe o quilombo, desceu o São Luís, não sei quantos quilômetros andando dentro do mar, foi a minha avó, foi mulher. A minha mãe criou seus filhos sozinha, meu pai, ela ficou viúva com 28 anos. E criou os filhos sozinha. E depois que nós fomos ajudar, para você ver a força da mulher, a mulher a mulher preta sempre transformou o mundo que está hoje. As propostas do mundo são propostas do povo preto, e principalmente da mulher preta. Então, muito obrigado, fiquei emocionada com as histórias aqui. Pena que não dá tempo da gente conversar mais, né? E levar essas histórias para as outras pessoas, que as outras pessoas, as mulheres negras, as outras mulheres negras, que têm menor poder, que elas tenham oportunidade de contar, porque a gente ficou muito tempo calada, não tem nem para quem falar, né? Por isso que a gente quer falar, porque não deu tempo, a gente não tinha tempo de conversar, não tinha quem nos ouvisse, né? Até para a gente, porque a gente tinha que trabalhar para a sobrevivência, tem que trabalhar para a sobrevivência. Então, esse espaço aqui, vamos chamar outras pessoas, vamos chamar outras mulheres. Tanto é que uma coisa, quem tem que trazer, quem vai tentar trazer, para tentar nos ajudar, para acabar com a violência e trazer para esse espaço os homens, são as mulheres, elas que têm essa iniciativa, né? São as mulheres negras. Eu sempre falo assim, quem revolucionou o mundo foram as mulheres negras. Tudo que tem foram as mulheres negras que começaram. E as mulheres brancas se apropriaram. E depois a gente ainda quer que elas sejam antirracistas. Não existe branco antirracista, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que parar com isso. Ele se diz antirracista até onde você pode servir ele. Depois que você não tem mais nada, ele é racista, ele mostra o racismo dele. Então, as lutas são nossas, né? As lutas são nossas. Quem tem que falar sobre ensinar nossas crianças, os nossos jovens, as nossas mulheres, ensinar não, orientar, somos nós, negros. Tudo que temos somos nós que conseguimos. E foi por muita luta. Então, vamos divulgar esse espaço maravilhoso. Obrigada, mulheres. Fiquei emocionada com a história de cada um, porque cada história de cada uma é também a sua história. Parabéns pra gente. Há um provérbio africano que fala, né? Se quer ir longe, vá só. Se quer ir longe, vá só. Se quer ir rápido, vá só. Se quer ir longe, vá acompanhada. Então, assim, nós enquanto mulheres, né? A gente vai até no banheiro juntas, né? Juntas. A gente quer companhia, porque a gente sabe que uma protege a outra. A gente sabe que a luta não foi única, né? Então, é isso que eu tento passar para a Monize. Que ela encontre grupos, né, de mulheres, de pessoas que estejam nessa mesma luta, de defender umas outras, né, de lutar pelas histórias uns dos outros, que ela encontre um fortalecimento de vínculos, assim como eu encontro hoje, né, de todas as outras que vieram antes de mim e que deixaram isso. Eu queria poder reescrever a minha história após ouvir a história de vocês, porque é um ciclo, né,
São histórias contadas que são a nossa história. Cada uma conta aqui um pedacinho da história da outra. Então, assim, é só gratidão, né, em estar em meio a tantas que escrevem coisas que foram suas e que acabam sendo nossa, né? Então, assim, eu quero sempre ir longe, então eu quero sempre estar juntos, então sempre me convidem, por favor, tá? Gratidão. Gente, oi. Pode. Eu? Eu fiquei muito emocionada com o depoimento de Evelyn, de Jo, de Simone, de Renata, de Dandara. Não lembro o nome da outra, esqueci. Mas, assim, em cada carta de vocês, a gente percebe algo que é nosso também, que é da nossa vida, um pouquinho de alguém próximo a gente, que não tenha sido conosco, mas que é de alguém muito próximo. E isso fez com que cada momento aqui, e cada uma que chegava com sua carta, eu tinha uma reação, sabe? Aquela coisa de, poxa vida, acontece também do outro lado, e a gente sabe que acontece do outro lado. A gente está vendo aqui as nossas, mas aí quem está nos ouvindo, ou seja pelo YouTube do Instituto Josefina, mas pela TV UNEB também, no Insta, a gente percebe que quem está lá do outro lado se identificou e se identifica em algum momento com uma das nossas histórias, com uma das nossas narrativas, né? E foi muito difícil para mim construir até, viu, gente, a carta, porque eu fiquei, quando eu fui convidada, né, por Dina, aí eu disse, Dina, esse momento para mim é meio conflituoso, porque eu coordeno o Enem aqui, e vai ser bem depois do Enem, eu vou estar com a cabeça cheia e tal. Ela, não, menina, mas tá, não sei o que, tá. Mas ontem que eu vim pensar o que é que eu vou escrever, como é que eu vou fazer, e aí passa aquela coisa toda na nossa memória, e eram tantas coisas que eu disse, não, epa, peraí, tem que parar e começar a fazer de alguma forma que eu traga um resumo disso tudo, né? Então, para mim, foi dessa forma, parir a carta, né? Porque eu acho que foi uma aparição mesmo, e até falar de coisas, né, que estavam tão internalizadas em algum momento, e talvez estejam internalizadas também nos meus de hoje, e que talvez eles não se apercebam, né, de tudo isso que eu escrevi na carta. Então, essa vivência nesse momento foi muito marcante, né, para nós que estamos aqui, mas eu acho que é também marcante para as pessoas que estão, os nossos ou não nossos próximos, mas que são nossos também, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento. Ouvindo porque pode ter alguém que não veja, mas que escute, né? E eu tenho certeza que cada um se viu ali nessas histórias que nós narramos nas nossas cartas. E foi muito bom conhecer um pouquinho dessa história de cada um de vocês também, viu, meninas? Eu acho que a gente precisa estar junto o tempo inteiro. Muito obrigada mais uma vez ao Instituto Josefina Serra, o NEAB, UNEB, né? E a gente vai estar junto sempre. Bom, meninas, eu vou dar meu depoimento aqui como ouvinte de cartas de vocês e como uma escrevivente de também uma carta. Nossas histórias não são iguais, mas elas se unem em alguns caminhos, né? Seja em Dandara, de estar na sala de estar, ter saído do quarto de despejo, estar na sala de estar e não se encontrar,
de ter que lutar e se reencontrar dentro de um espaço diferente. Seja a Evelyn Santos lutando por uma identidade dela e que muitas de nós também entendemos, porque é contra o feminino que se ataca, né? O ataque é contra o feminino. Então, que a gente consiga unir mais. Com a Josefina, de saber dessa história de vida dela, de luta, e que, às vezes, quando a gente para pensar, a gente não passou por tudo isso. E olhar para de onde ela saiu e onde ela chegou, para mim é um grande orgulho poder estar ao lado dela. Então, Josefina, você não vai ser a única que vai se autoelogiar, que vai se... Eu faço também. Você é exemplo. Tá? Simone com sua carta para sua filha, não é isso, Simone? Sua carta para sua filha. Que ela tenha resgatado nesta carta toda uma história que já está gravada. Ela pode revisitar as suas ideias quantas vezes ela quiser. E Léa Ramos. Lê Ramos, não é isso? Sim. Lê Ramos com sua carta aos seus pais. Eu achei, sinceramente, endereçar as cartas para os pais é um eterno reencontro consigo mesma por meio deles. É um eterno reforçar dos caminhos que a gente precisa seguir. E eu acho que, de uma certa forma, a minha carta ela foi alterada aqui neste momento exato para poder também repensar as relações com os nossos ancestrais. Eles nos ensinaram, eles erraram, nós estamos errando também, mas nós estamos tentando acertar. Eu acho que é exatamente isso, e com a leitura das falas do nosso público, eu vejo que nós estamos acertando. Podemos errar em outros pontos, mas que a gente consiga corrigir, que a gente tenha tempo para isso. Mas, sinceramente, eu acho que meu pensamento é que estamos, sim, no caminho certo para a construção de algo muito, muito, muito mais promissor na relação entre mulheres negras, pretas e pretas não retintas. Que a gente consiga se unir sempre, sempre, sempre. A briga não é aqui entre nós. Não é mesmo? Eu agradeço imensamente ao NEB, ao NEAB, que aqui eu também represento, o NEAB da Universidade de Brasília, e ao Instituto Josefina Serra, que me convidou para ser a secretária executiva deles. Muito, muito, muito obrigada. Josefina, quer falar? Que a Dandara não se pronunciou. É Dandara agora, então. Dandara não... Obrigada, Jo. Obrigada, Renata. Depois da escuta das cartas, né, eu vejo aquela conexão, né, do conceito da piedade, da dororidade, né, que é essa dor que nos une como pessoas negras, né. As pessoas brancas têm o privilégio de se unir por outros aspectos que não a dor. Nós não temos esse grande privilégio ainda, porque quando escrevemos nossas cartas, nos unimos mais pelas histórias de dor, pelas histórias que nós demos os nossos pulos, nós demos o nosso jeito e conseguimos avançar. Aqui estamos um grupo de mulheres que passaram pela educação como esse local de emancipação, e lembro muito da minha avó, que era analfabeta, mas que assinava o Jornal de Brasília e Correio Brasiliense por conta do anúncio dela, né? Mas também porque ela queria fazer com que a gente lesse, e a gente queria que a gente tivesse acesso à cultura, que a gente tivesse acesso ao conhecimento. E vi isso muito nas histórias de vocês, das lutas também dos antepassados, dos ancestrais, para que vocês pudessem estar aqui. E quando a Evelyn falou dos programas estudantis que passou para continuar na universidade, eu lembrei também que eu tive que participar de alguns programas da UNB
para me manter na UNB, para permanecer na UNB e conseguir me formar. E se não fosse a bolsa permanência, os estágios que arrumei durante o curso, que me deixava muito cansada e que não me deixou ser a tal estudante, a número 1 da turma, eu não teria conseguido terminar. Na carta dali, da Renata, eu vi muito essa perspectiva de escrever para os ancestrais, uma cobrando justiça, falando do que a gente tem vivenciado ainda hoje, que é muito triste, a gente enterrar crianças, a gente vê tanta morte, tanta violência contra os nossos. E por mais que a gente tenta colocar histórias mais bonitas para nós, né? Eu vi muito da história da minha avó na história da Josefina, a história que ela não contou, e que às vezes eu imagino tanto de coisas que ela viveu para ela ter omitido a história dela da infância até a vida adulta. Então, eu vi muito da história que eu não sei, da história que eu não vivi, que eu não conheci, mas que pode ser essa também. E na Simone eu vejo um sentido de esperança, de uma carta escrita por uma filha, sabe? E fico pensando, se minha mãe estivesse hoje escrevendo uma carta, ela escreveria também uma carta como a da Simone, sabe? Uma carta de esperança para o futuro, porque é muito triste a gente perder essa perspectiva de futuro e pensar somente nas dores e nos sofrimentos do nosso povo. A gente está mais um 20 de novembro, com muitas dores compartilhadas, mas também com muita esperança. E essa esperança que termina aqui, essa carta aqui, e esse encontro aqui, que agradeço muito ao Instituto Josefina Serra, aos NEABs, que fizeram essa união aqui acontecer. E obrigada a todas as pessoas que estão assistindo aí pelo YouTube. Nossa, agradecida a vocês por nos encharcar com tanta beleza, com tanta afetuosidade, com tanto carinho e desvelo em preparar, cada uma do seu jeito, essas palavras bonitas para dizermos umas para as outras. Agradecida, agradecida mesmo. Izete? Acho que ela está com o microfone desligado. Oi, estou aqui. Olha, tá aí. Sim, Izete, com perfeição. Estou aqui. Opa! Não tem como a gente não suspirar, acho que é uma palavra que minha mãe dizia muito, né? Suspirar. Né? De emoção, de ouvir essas cartas sankofa de vida que faz uma referência a quem nós somos através dos nossos antepassados, as nossas vivências, as nossas escrevivências, e essas cartas maravilhosas. E olha, quero dizer algumas coisas rapidamente. Desde o nosso primeiro encontro, e eu quero saudar aqui a minha mana Jarde, que a gente chama de Jarde, a Jardelina Nascimento, esse encontro aí do Instituto Josefina Serra começou entre a Jarde e eu, através de um convite que nós recebemos para uma universidade nos Estados Unidos. E a gente não conseguiu ir esse ano, mas o ano que vem nós vamos, porque o encontro fará referência ao Brasil. E quando a gente começou a conversar pelas redes sociais, no grupo convidado para ir, e depois eu comemorei o meu aniversário lá em Salvador, na Bahia. A família do papai e mamãe é de Salvador, é da Bahia. Meu pai nasceu em Muritiba. E eu passei o meu aniversário lá. E a minha irmã mais velha foi comigo também. E lá eu conheci a Jarde pessoalmente, nós fomos participar do Afro Latina, cantamos, dançamos, felizes da vida. E a gente já existia enquanto Instituto Josefina Serra. Então, eu acho que essa é a carta do Instituto, né, doutora Jo? E aí, a Jarde, e depois, nesse mesmo período que estive na Bahia, eu conheci a Irê. Não sei se é possível colocar a Irê também na tela aí, chamar a Irê para a roda. Eu conheci a Irê lá em Conceição de Coité, no interior da Bahia.
uma mulher forte, linda, maravilhosa. Nós estivemos no encontro de pesquisadores negros baianos. E conversei com a Jade para fazer essa ponte entre nós, entre o Instituto e a UNEB. Marcamos logo uma reunião e ela me fez uma surpresa, porque a reunião estava marcada entre o Instituto e a Dina Maria. E quem que apareceu no encontro? A Irê. A Jade me fez essa surpresa que me deixou muito alegre. E aquele encontro, né, Dina, Irê, a gente já saiu assim, irmãs. E foi um encontro maravilhoso. Eu já tinha encontrado Renata, já tinha me colocado ao lado de doutora Jo na caminhada, já conhecia Dandara aqui no Distrito Federal, e hoje conheço Evelyn, Simone e a maravilhosa Ana, que não pôde estar com a gente aqui também, mas ela está aqui e ela vai contar também logo, logo a história dela. E também fizemos uma parceria com o NEAB, e nessa história entrou o professor Marcos, né? Acho que eu não esqueci ninguém aqui não, né, gente? Então, esse é um encontro maravilhoso. Nós, enquanto Instituto Josefina Serra, queremos agradecer a participação das nossas irmãs que estão aqui, de todos e todas que estão acompanhando esse webinário maravilhoso. E antes de passar a palavra para a professora Dina, que vai fazer aí a fala dela, encaminhando para o final, eu quero terminar esse encontro e celebrar esse encontro dessas instituições e de outras que já estão e outros que virão, numa canção, né, de Dona Ivone Lara, que ela diz assim, que é o que aconteceu com todas nós aqui, né? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, mas eu vim de lá, pequenininha, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, pequenininha. Bem-vindas, bem-vindos, e todos que vocês estão conosco ali, o nosso Sankofa. Nos encontramos no passado, no presente e no futuro. E sempre vamos andar nessa circularidade na terra, nas águas, no ar, e em todos os lugares onde nós passarmos. Eu vou aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês uma informação muito boa. Ana Mumbuca estava prevista para estar conosco, a maravilhosa Ana Mumbuca, mas ela não pôde porque eu precisou resolver uma questão urgente de violência no Quilombo, que essa é a nossa realidade. A gente precisa o tempo todo estar batalhando para nos mantermos vivos, dignos. Então, Ana, nesse momento, não pôde estar resolvendo questões sobre a vivência da carne no Quilombo. E, nesse momento, a gente pactua o desejo de que tudo se resolva de maneira que permaneçamos unidos e cada vez mais fortes. Né? Longa vida ao Quilombo do Jalapão. Como combinado, aqui entre nós, eu vou agora ler uma carta de convite para o próximo Carta Sankofa, no dia 14, às 19 horas, das 19 às 22 horas, das 21 horas, do mesmo jeito que aconteceu agora, mas eu quero convidar vocês, lendo a carta, para os nossos próximos convidados. Bahia, Distrito Federal, dia bonito, mês alegre, ano próspero, precioso irmão. Primeiro de tudo, peço a bênção aos que vieram antes de nós e amaciaram o nosso caminho. Aos que estão conosco no tempo presente e se irmanam na tarefa de amaciar o caminho dos que estão por vir. Aos que ainda são
semente do amanhã. Escrevo para um chamamento de dizer palavras afetuosas, proseando sobre futuridades. Estou certa de que, assim como eu, você sabe da importância da criação de espaços nos quais seja possível estabelecer uma conversa amigável sobre masculinidades negras. Acreditamos que a conversa espiralada do tempo sancofonado de um encontro aquilombado pode ser transformador para pretas, pretos e pretes. Acreditamos que a conversa nos cura. Justamente por isso, precioso irmão, que o celebramos por meio do convite para tagarelar masculinidades e afetuosidades. Prosear o espaço-tempo, irmão, do legado exúlico assentado em nossas sociedades matricentradas. Conversei de homens de Oxum, homens de Nanã, homens de Obá, homens de Oiá, homens de Euá, homens de Amanjá. Início, meio início. Cartas com Sankofa consistem em cartas poéticas escrevidas em português, por homens negros para homens negros, do ontem, do hoje e do amanhã. As cartas são memórias de futuridade e requiens ao racismo, genocídio, epistemicídio, historicídio, linguicídio e ao genocídio dos nossos homens negros. Aprendi com o irmão Fanon a repetir, a bradar, a dizer de si para si, a fazer ecoar, a quase reza, quase mantra, quase grito, quase sussurro. O meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona. Corpo. Sempre corpos racializados. É o corpo racializado que questiona o mundo. É o corpo docilizado pela racialização que questiona a própria colonialidade. É um corpo e continua sendo. Acontece que o nosso questionar é ginga cantado, é fala dançado, é grito requebrado, é sussurro rebolado. Portar um corpo negro como bandeira de potência e resistência frente a uma narrativa desumanizadora de violência, do não saber, do não poder, do não ser, é um legado, não legado aos homens negros. Preto, eu sei, e nós sabemos, que você não desfruta dos privilégios da patriarcal e tóxica masculinidade brancocêntrica. A você estão destinados as perseguições físicas, culturais e simbólicas das inventadas masculinidades negras. Me refiro aqui à chaga purulenta que as colonialidades impuseram a nós e ao que dela escorre. É a pecha da brutalidade, desonestidade, vagabundagem, burrice, ociosidade, agressividade, hipersexualização e servidão. Você, precioso irmão, é mais do que inventaram sobre você. Eu o vejo, precioso irmão, como de fato é, pleno, potente, luz fulgurante, vida pulsante, carinho, desvelo e deleite. O convido, precioso irmão, a conversar sobre as redes de afeto aquilombadas por nós, nas quais amamos homens negros e queremos para eles o direito ao amor, à liberdade, à prosperidade. Nós amamos e os amamos em justiça, em harmonia, em gesto-fala, em corpo-movimento, em água, fogo, terra, plantas e bichos. O convido, irmão, à carta Sankofa. Eu convido, irmão, para o encontro que será realizado em mais um webinário, das 19 às 21 horas, no dia 14 de novembro de 2023. Vem, irmão, vamos juntos dizer cartas Sankofas no mês dos Eguns. Vem, que eu já vou terminando por aqui, para a gente prosear daqui a uns dias, lá no dia 14. Fique aí com as deusas, precioso irmão, porque nós aqui também ficaremos.
Carta Sankofa, próximo dia 14, das 19 às 21 horas. Espero que todos, todas e todes estejam conosco para mais um encontro com esses homens maravilhosos, negros, nossos, que vão dizer palavras de afeto uns para os outros no nosso mês dos irmãos. Toda a honra a eles e toda a honra a vocês. Agradecida, mulheres maravilhosas, negras, plenas, por nos encharcar de beleza nessa noite do dia 7 de novembro. Agradecida. Eu sou Dina Maria Rosário. Boa noite. Filha de manhinha, neta de voinha, esposa, mãe, tia. E para não dizer que eu não falei das flores, eu estou pró-reitora de ações afirmativas na Universidade do Estado da Bahia. Um beijo, Dina, muito obrigada. Parabéns ao NEB, parabéns ao NEAB, parabéns a todas as irmãs e todos que nos acompanharam. E a Michele também, não podemos deixar de mandar nosso beijo para ela, que colaborou conosco aí nos com bastidores. certeza, aqui, ó, nos bastidores, garantindo tudo. A equipe PROAF presente aí, ó, Cleide, Irê, Jardelina, Lídia, a gente está aqui, Euclides, virá na próxima semana, já vi por aí, Helder também, Lúcio. Obrigada, gente, obrigada. A gente não é nada sem vocês, a gente trabalha em equipe, a gente trabalha juntas, juntos. Jardim, agradecida pelo presente de nos trazer a possibilidade de conhecer essas mulheres maravilhosas. Simone, agradecida. Jo, agradecida. Dandara, agradecida. Renata, agradecida. Li, agradecida. Evelyn, agradecida. Isete, agradecida. Agradecida a cada pessoa que está aí do outro lado, torcendo por nós e também encharcada de beleza por essas mulheres maravilhosas. Agradecida. Então, tá. Gratidão, professor Marcos, também. Professor Marcos, por favor.